Olá, criança! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana de aula? Espero que sim. Hoje, na nossa oração, nós vamos refletir um pouquinho sobre a solidariedade. Vocês sabem que nós estamos vivendo o mês de setembro e no mês de setembro é comemorado o Dia de São Vicente, dia 27 de setembro. E nós sabemos que São Vicente, ele é considerado o pai da solidariedade. Ele se desenvolveu em seu coração uma sensibilidade muito grande em prol das pessoas mais carentes. Esses carentes são os pobres, os doentes, os marginalizados, que são as pessoas que vivem à margem da sociedade, carente de muitas coisas, carente de comida, carente de uma conversa, carente de um agasalho. Então, na nossa oração, nós vamos pensar em uma ação solidária. Dentro do coraçãozinho de vocês, vocês vão pensar de que maneira você pode ajudar. Então, nessa nossa oração de hoje é a reflexão, refletir sobre a solidariedade, pensando na figura, na imagem de São Vicente, o pai dos pobres. Então, a palavra de hoje na nossa oração é solidariedade. Amém? Então, vamos para a nossa aula de português, que hoje nós vamos estudar sobre o C cedilha. O C e a cedilha, que é esse sinalzinho abaixo do C. E o C cedilha, ele vai ter som de S nas palavras. É o som S. Lembram quando nós estudamos o C com E e o C com I? Que ele tem som de S. Sé e Si. Hoje nós vamos estudar o C cedilha, com o som do S. O C cedilha, ele acompanha só 3 vogais. A vogal A, que vai formar Sa, a vogal O, que vai formar Só, e a vogal U, que vai formar a sílaba Su. Então, nós temos Sa, Só, Su. Outra coisa, o cedilha só acompanha essas 3 vogais, A, O e U. Nunca se deve escrever uma palavra iniciando com C cedilha. Nenhuma palavra inicia com C cedilha. Então, não existe. E nem existe C cedilha E e C cedilha I, somente com essas 3 vogais. Aqui nós temos alguns exemplos de palavras usando o C cedilha. Então, nós temos aqui coração, acompanhado do A, o A nasalizado, coração. Nós temos aqui um calção, e logo nós temos a palavra calça, que é da mesma família do calção, né? A palavra, o radical. Então, calça, calção, com C cedilha. Maçã, nós temos C cedilha. Criança. Então, nós temos aqui algumas palavras. A regra é simples. C cedilha A com Sa, com O, Só, com U, Su. Nunca se começa uma palavra com C cedilha e nem usa C cedilha com E e com I. Então, nós temos com Sa, nós já vimos aqui maçã, criança. Com Só, nós temos a palavra laço. Com U, nós temos açúcar. Nós temos aqui algumas palavras também que nós vamos colocar a cedilha. Nós temos a palavra, se eu não colocar a cedilha, vai ser laco. Mas eu colocando a cedilha, eu vou ter a palavra laço. Palhaco. Sem a cedilha, co. Com a cedilha, palhaço. Abraço.
sem a cedilha. Com a cedilha, abraço. Fumaça, sem a cedilha. Com a cedilha, fumaça. Cabeça, C cedilha, tá faltando a cedilha. Nós temos docura, com a cedilha, doçura. Pacoca, sem a cedilha aqui no sol, paçoca, com a cedilha. Acude, sem a cedilha, com a cedilha fica açude. Caçula, com a cedilha, que tá faltando no sul, aqui, ó. Nós temos outras palavras que sem a cedilha a palavra existe. Quando nós temos laco, não existe, mas quando eu disse laço, a palavra existe. Taca, né? Taca é uma ação de bater, de bater em algo. Taca. Se eu colocar a cedilha, fica taça, que é aquele copo, né, que tem um fundinho diferente. Taça. Tranca, né, que é a fechadura, onde tranca a porta. Se eu colocar a cedilha aqui no C, vai ficar trança. Coca. Se eu colocar a cedilha, fica coça. Peca, a ação de pecar, pecado. Peca, se eu colocar a cedilha, vai virar peça. Peça de dominó, peça do quebra-cabeça, peça. Faca, se eu colocar a cedilha, vai virar faça. Então, quando a gente pensa, e qual é a regra? Lembrando sempre da nossa memória visual. Vamos lendo, vamos absorvendo, porque você pode ter a dúvida, né, se é com cedilha ou com S. Mas como a gente, à medida que vai lendo, vai guardando essas palavras, aqui nós temos esta lista de palavras que você pode guardar na sua memória. Assim, quando você tiver que escrever, não vai ter dificuldade. É só buscar na memória, mas tem que ler com atenção, tá certo? Então, o C cedilha, ele tem som de S, acompanhado pela vogal A, O e U. Sa, So, Su. Nunca se escreve cedilha em Sé e Si. Não pode. E nunca se começa a escrever uma palavra com C cedilha, tá certo? Então, nós temos aqui essas palavras, vocês irão fazer a atividade referente ao C cedilha, né? O C cedilha é esse sinalzinho gráfico que fica abaixo da letra C, que ele aparece até com um S, né? O som S. C cedilha com som de S. Então, vocês vão fazer a atividade tanto do caderno 3 quanto do Aprender Mais referente ao uso da letra do C cedilha, tá certo? Então, um beijo, até o nosso próximo encontro.